Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um vídeo de resultados, dessa vez para falar sobre o resultado do UFC de ontem, que teve como luta principal Dan Hooker e Paul Felder, uma luta muito boa inclusive. Então vamos lá, começando pelo começo, primeira luta tivemos a Priscila Pedrita, brasileira, finalmente vencendo no UFC, ela venceu a Shana Dobson por nocaute com apenas 40 segundos de luta. Na segunda luta da noite tivemos Angela Hill contra Luma Lookboom e quem venceu foi a Angela Hill por decisão unânime dos juízes. Na terceira luta tivemos Kai Kara-France contra Tyson Nam, quem venceu foi o Kai Kara-France por decisão unânime dos juízes. Na quarta luta tivemos o Kenan Song vencendo Callan Potter por nocaute no primeiro round com 2 minutos e 20 segundos. Na próxima luta tivemos o Jake Matthews vencendo o Emil Meek por decisão unânime dos juízes, foi um triplo 29-28. Na penúltima luta do card preliminar tivemos o Jalin Turner vencendo o Josh Culibao por nocaute técnico no segundo round, 3 minutos e 1 segundo, e na última luta do card preliminar tivemos o Zubaira Tukhugov, amigo do Khabib Nurmagomedov, vencendo Kevin Aguilar por nocaute técnico no primeiro round com 3 minutos e 21 segundos. Na primeira luta do card principal, a gente teve o Brad Riddle vencendo o Magomed Mustafaev por decisão dividida dos juízes. Na segunda luta do card principal, a gente teve o brasileiro Marcos Pezão vencendo Ben Sozzoli por nocaute no primeiro round com apenas 1 minuto e 28 segundos. Na terceira luta do card principal, a gente teve a Yan Xiaonan vencendo a Karolina Kowalkiewicz por decisão unânime, foi um triplo 30-26, Karolina Kowalkiewicz que não para de perder, né? Jimmy Crute venceu no Common Event, né? Jimmy Crute venceu o Michal Oleksiejczuk por finalização com 3 minutos e 29 segundos do primeiro round. E na luta principal a gente teve o Dan Hooker vencendo o Paul Felder por decisão dividida dos juízes. Dois juízes deram 48-47 para o Dan Hooker, 3-2, né? E um juiz deu 48-47, só que para o Paul Felder. E essa luta foi muito equilibrada, eu vou falar sobre ela aqui, né? Vou aproveitar esse vídeo para falar sobre tudo, já que não tem tantas lutas para eu falar separado, né? Então, na minha opinião, quem venceu essa luta foi o Dan Hooker, mas, assim, é completamente compreensível a vitória do Paul Felder, e é isso que eu vou explicar aqui agora, né? Como que eu marquei a luta? O primeiro round eu marquei para o Dan Hooker, porque o Dan Hooker, na minha opinião, se movimentou mais e acabou tendo um volume maior de golpes. Inclusive, isso se reflete mesmo na conta ali, né, do site oficial do UFC. O Dan Hooker tem mais golpes conectados, mas aí o que eu fiz? Não foi só isso, né? Eu reassisti a luta e eu contabilizei, e aí depois de ter contabilizado, né, feito o meu cálculo, que eu achei, eu olhei no site do UFC e fui comparando. Então, tanto na minha opinião quanto no registro do UFC, o Dan Hooker conectou mais golpes, então, apesar dele se movimentar e quem andar pra frente ser o Paul Felder, eu acho que o Dan Hooker venceu esse round, inclusive o Paul Felder ficou com o olho bem inchado ali e tal, né? No segundo round, a gente teve um round mais parelho na quantidade de golpes, inclusive no site oficial do UFC foi 26 golpes a 26 golpes, né, significativos, mas eu acho que quem venceu esse round foi o Paul Felder, apesar do Dan Hooker conseguir manter a distância, conectar muitos jabs, chutes baixos e até conseguir grudar e pegar as costas em um momento, eu acho que quem venceu foi o Felder, porque se a gente pegar a quantidade de golpes, como eu disse, ser a mesma ou praticamente a mesma, eu acho que o que tem mais relevância é o dano, então eu acho que o Felder causou bem mais dano, ele golpeia com bem mais pressão, então na minha opinião quem venceu o segundo round foi o Felder. No terceiro round a gente teve ali o Dan Hooker de novo conectando mais golpes, ele conectou bem mais golpes no terceiro round, inclusive sendo muitos jabs, né? Então ele fez a estratégia correta de novo, movimentou, usou jabs rápidos ali, porque o Felder na curta distância se mostrou mais eficiente, mais rápido e com mais pressão, então o Dan Hooker fez a estratégia inteligente, né, ficou vencendo ali no volume, então ele conectou bem mais golpes, né, 11 golpes significativos a mais, então apesar do dano, né, de novo, da potência do Paul Felder, mesmo assim não é suficiente para vencer o round, né, o Hooker conectou bem mais golpes, então eu acho que quem levou esse round foi o Dan Hooker, então 2-1 para o Dan Hooker. No quarto round, a gente teve um round bem mais claro, né, o Paul Felder, além de conectar muito mais golpes, ele foi muito mais contundente, né, então ele teve um volume maior, com golpes com mais pressão, foi o round onde o Dan Hooker precisou realmente buscar a luta agarrada, então ele buscou a luta agarrada mais de uma vez, tentou a queda mais de uma vez, mas não conseguiu derrubar, então o Felder, na minha opinião, venceu esse round, né, justamente por isso, mais volume, mais dano e manteve a luta em pé, então acabou frustrando ali o Dan Hooker, então 2-2, né, e aí a luta foi pro quinto round, e esse quinto round que é o round difícil de pontuar,
Por quê? Eu marquei para o Dan Hooker, mas é realmente difícil de saber porque no volume de golpes a gente teve um número realmente semelhante ali. Só que no final do round o Dan Hooker conseguiu aplicar uma queda. Então assim, se for pegar na quantidade de golpes, por ter sido bem semelhante, eu tendo a pontuar esse quinto round para o Paul Felder, porque ele causa mais dano, ele tem mais pressão nos golpes, ele encaixa os golpes bem mais limpos, enquanto o Dan Hooker basicamente só toca, né? Os golpes dele são só toques ali, então só pontua, não tem tanto dano assim. Então por esse lado eu acabaria dando o round para o Paul Felder. Só que como foi muito equilibrado, segundo o site do UFC foram 3 golpes significativos a mais para o Dan Hooker, eu daria mesmo assim, mesmo tendo só 3 golpes de diferença, eu daria pela potência, pelo dano, então eu acabaria dando para o Felder. Só que realmente, contando só golpe, foi muito igual. E aí o que desempata, na minha opinião, acaba sendo a queda. Então, como o Dan Hooker conseguiu aquela queda e dá um golpe ou outro ali até acabar a luta, eu acho que isso serve de desempate. Então assim, se for pegar no número, quem conectou mais golpes foi o Hooker, só que por conta da pressão e pela diferença ser pequena, eu daria o round para o Felder. Mas como teve a queda do Dan Hooker, eu acho que isso vale um pouco mais. Então, se considerar isso, eu acho que eu daria um round para o Dan Hooker. Então, assim, no final das contas, é uma luta muito difícil de pontuar. Eu acho que é por isso que acabou indo para a decisão dividida, né? Os juízes acabaram também não concordando muito um com o outro. Foi por conta disso, porque o round foi extremamente parelho, o quinto round, que foi o mais difícil aí de pontuar, e aí teve essa queda. Então, entre esse fator, né? Vai conectar o volume, vai considerar mais o volume, a pressão, a queda, o domínio ali do centro. Então realmente foi bem difícil de pontuar, mas eu acho que é completamente justo tanto a vitória do Dan Hooker quanto a do Paul Felder. Eu acho que não dá muito para reclamar, não dá para falar de roubo nem nada, né? Então a minha pontuação ficou exatamente igual à do juiz Howard Hughes, que ele pontuou o primeiro, o terceiro e o quinto round para o Hooker e o segundo e o quarto para o Paul Felder. Então esse foi a minha pontuação, que inclusive foi uma pontuação parecida com a maioria do pessoal que vota lá no MMA Decisions, né? Só que o último round pontuaram a maioria, né, 70% para o Paul Felder. Então, assim, alguns sites especializados deram para o Dan Hooker, né, que foram 4, mas a maioria deu para o Felder. Então, assim, é muito difícil. Na hora eu fiquei na dúvida, eu reassisti, fiquei na dúvida, e aí eu acabei pensando, falei, bom, eu tenho que escolher um, então eu acabo dando aqui minha opinião, né, de que o Hooker acabou vencendo, porque eu acho que essa queda faz um pouco de diferença. Mas enfim, o Marcelo Alonso, por exemplo, no combate, disse que não considera a queda como o suficiente para virar o round ali. Então fica nessa. Mas enfim, como eu disse, para mim qualquer um dos dois saindo vencedor seria justo, uma luta completamente parelha. Eu acabo enxergando esses 3-2 para o Hooker, mas seria justo o Felder vencer também. Mas enfim, de qualquer forma, o Felder anunciou a aposentadoria, então ele também não deve continuar, então também não ia mudar muita coisa, eu acho. Acho que mesmo que ele vencesse, pelo jeito, pela entrevista, pelo que ele falou, né, que ele queria ficar ali com a família, ter uma filha pequena e tal, eu acho que já estava na cabeça dele se aposentar. Então seria melhor se aposentar como uma vitória, mas pelo jeito ele não ia acabar continuando, então também não muda muita coisa. E também vale lembrar que a última luta do Felder contra o Edson Barbosa também teve um resultado meio estranho e que aí foi a favor do Paul Felder. Então é aquela coisa, esse tipo de situação pode acontecer se a luta for para a mão dos juízes, mas eu acho que nenhum deles pode reclamar aí, não existe roubo em hipótese alguma. Eu acho que realmente foi uma luta extremamente parelha. Eu reassisti contando golpe, pausando e anotando aqui no caderno, realmente fazendo as minhas anotações, comparando com os números oficiais do UFC. Realmente é uma luta bem difícil de pontuar, mas eu acabo por esse pequena diferença aí, dando pro Hooker. Mas enfim, comenta aqui embaixo, qual que é a sua opinião? O que você achou, Hooker ou Felder? Acho que é uma das lutas mais difíceis de pontuar das recentes aí, né? Bem mais difícil de pontuar do que a do Dominic Reyes com o John Jones. Mas enfim, deixa a sua opinião aqui embaixo. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo se você gostou, de se inscrever e ativar o sininho. Eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!